Por que que o ouro, ele é uma anti-ação? Para você conseguir entender isso, eu vou te explicar como as coisas realmente funcionam. Talvez você saiba, talvez não, mas 45,5% de todo o valor investido em ações aqui no Brasil não é de investidores brasileiros, investidores nacionais, investidores locais. É de investidores estrangeiros, tá? E esses investidores estrangeiros, eles têm centenas de bilhões de reais aqui. E aí, como que acontece? Imagina agora que a gente está num período que não tem crise internacional, um período de calmaria, está uma paz maravilhosa, tudo bem, economia crescendo, a economia global não está passando por dificuldade, não está tendo problema, está tudo certo. O que acontece? Os investidores internacionais, estrangeiros, eles colocam uma parte do seu dinheiro aqui e é por isso que hoje tem centenas de bilhões de dólares nas ações aqui no Brasil, tá? Agora, no momento em que vem uma crise internacional, o que o investidor estrangeiro faz? Vamos pensar no que acontece no momento de uma crise internacional. Quais são os países mais afetados? Os países desenvolvidos ou os países subdesenvolvidos? Claramente, sempre sobra para o mais fraco. O país subdesenvolvido são os países mais afetados. Então, no momento em que vem uma crise internacional, que vem um temor, que vem um medo, deixa eu te relatar alguns medos. Por exemplo, ataque às Torres Gêmeas. Por exemplo, guerra comercial entre Estados Unidos e China. Por exemplo, um país passando por dificuldade financeira, como por exemplo o que aconteceu lá na Grécia, na Europa, lá em 2011, 2012. Por exemplo, estouro da bolha imobiliária americana em 2008. Por exemplo, o cenário que a gente passou agora em 2020 ainda está passando, querendo ou não. Tudo isso são tremores internacionais. Tudo isso gera um medo de uma crise internacional, tá? E nesses momentos, o que o investidor estrangeiro pensa? Se coloca, tenha empatia, se coloca no lugar do investidor estrangeiro. Pensa se você fosse americano e tivesse dinheiro aqui no Brasil, investido aqui. O que é que você faria nesse momento? Você deixaria o teu dinheiro investido no Brasil sabendo que o Brasil é um país subdesenvolvido, certo? Ou você pensaria o seguinte, bom, se vier uma crise internacional, eu sei que os países mais fracos, mais subdesenvolvidos, são os mais afetados. Então o que eu vou fazer? O que significa ser mais afetado? As ações caem mais, inclusive. Vou tirar o meu dinheiro, ou pelo menos uma boa parte do meu dinheiro que está investido em ações lá no Brasil e vou puxar para só países desenvolvidos. Para poxa, como tem um risco maior à vista, eu vou tirar o meu dinheiro investido lá do Brasil, vou colocar em outros países mais desenvolvidos que não vão sofrer tanto no cenário de uma crise internacional. E aí, os investidores fazem isso. Eles começam a vender ações aqui no Brasil. E isso é o que gera as quedas nas ações de 45%, 50%, 60%. O que acontece aqui no Brasil acontece em todos os países do mundo, inclusive Estados Unidos passa por esse tipo de queda, tá? Mas aqui no Brasil acontece isso por causa dessa retirada desse dinheiro dos investidores estrangeiros. Agora, pensa comigo, está acontecendo uma crise internacional. E aí, onde que o investidor estrangeiro vai colocar o seu dinheiro? Se é uma crise internacional que está afetando todos os países. Se ele tirar o dinheiro do Brasil, no momento que está tendo uma crise no Brasil, tá tudo bem, ele pode colocar num outro país. Agora, durante um período de tempo, ele vai tirar o dinheiro investido aqui do Brasil, vai jogar para outro país. Ele vai ver que lá está caindo também, ele vai ver que as ações estão derretendo por lá também. E o investidor estrangeiro, ele não tem o benefício de investir num outro tipo de anti-ação, que eu vou mostrar num outro vídeo, e vou dissecar e explicar tudo sobre esse investimento, que é o dólar. Porque o dinheiro dele já está cotado em dólares. Então ele não tem como se proteger usando o dólar. Qual é a única saída dele? Ele precisa voltar para o colo da mãe. Como assim voltar para o colo da mãe? O que uma criança faz quando ela está correndo, está brincando, se machuca e rala o joelho? Ela se volta correndo para o colo da mãe. O que o investidor faz quando ele não tem mais o que fazer, quando ele está machucado, quando ele não sabe para onde ir, quando ele está com o joelho ralado? Ele corre para o colo da mãe. Quem é a mãe dos investimentos? A mãe dos investimentos se chama ouro. É o investimento mais antigo do mundo, é um ativo, é um metal que foi usado como moeda até 1971, ou seja,
desde o início dos tempos, é um metal valorizado, é um metal que ele tem uma valorização pela percepção das pessoas. E naturalmente, como o ouro ele é muito escasso, poxa, o ouro não é muito escasso sim. Você sabia? Tem um relatório que identifica que a quantidade de ouro que até hoje já foi descoberto, já foi escavado, já foi minerado, equivale a 2 piscinas olímpicas. Só isso, nada mais. 2 piscinas olímpicas. É uma quantidade muito pequena de ouro. É muito pequena. Então, como tem muito pouco ouro disponível, tudo aquilo que é escasso vale mais. Então a gente tem essa percepção de, opa, algo que é escasso vale muito mais. Então eu vou comprar justamente o que é escasso, porque todo mundo vai em busca daquilo para simplesmente manter o seu dinheiro. Você pode ver que no longuíssimo prazo, o ouro, ele mantém o seu poder de compra, ele mantém o seu valor com o passar do tempo. Com o passar do tempo, ele não tem tantas oscilações como as ações têm, por exemplo. Então, tudo que o investidor estrangeiro quer é fazer o quê? Deixar o seu dinheiro em ouro até a crise passar, depois ele volta a investir em outros países, porque ele não tem o benefício de estar num país subdesenvolvido. Ele não consegue usar outra antiação muito importante que existe para os investidores sempre em alta.